Excelentíssimas autoridades, senhoras e senhores, a Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, na pessoa da magnífica vice-reitora no exercício da reitoria, professora doutora Maísa Furlan, tem a honra de receber todas e todos para a solenidade de outorga do título de doutora honoris causa a senhora Adélia Lúcia Borges. Informamos que a cerimônia foi adaptada para o formato virtual, seguindo os protocolos de segurança sanitária por conta da pandemia da Covid-19. As autoridades e a equipe técnica envolvidas na realização deste evento encontram-se participando de suas residências ou em espaços de trabalho em que estejam isolados. Dando sequência, anunciamos e saudamos as autoridades presentes nesta cerimônia. A vice-reitora da Unesp, no exercício da reitoria, professora doutora Maísa Furlan. A diretora da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação e Design da Unesp, campus de Bauru, professora doutora Fernanda Henriques. O secretário-geral da Unesp, professor doutor Erivaldo Antônio da Silva. A coordenadora do curso de graduação em Design da Faculdade de Arquitetura, Artes, Comunicação e Design da Unesp, campus de Bauru, professora doutora Mônica Cristina de Moura. E a nossa grande homenageada nesta solenidade, senhora Adélia Borges. Anunciamos a abertura da solenidade pela magnífica vice-reitora da Unesp no exercício da reitoria, professora doutora Maísa Furlan, que presidirá os trabalhos nesta tarde. Senhoras e senhores, declaro aberta essa sessão solene do Conselho Universitário da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, para entrega do título de doutora honoris causa a Adélia Lúcia Borges. Nesta data, em que comemoramos o Dia Internacional da Mulher, a Unesp sente-se honrada em outorgar essa distinção pela primeira vez em sua história a uma mulher. Desejo boas-vindas e convido todas e todos para acompanharmos um vídeo especialmente preparado em homenagem a Adélia Borges. Olá, eu sou Cássia Domiciano, professora e atualmente a chefe do Departamento de Design da FAAC, Faculdade de Arquitetura, Artes, Comunicação e Design da Unesp de Bauru. E eu sei que eu represento aqui nesse vídeo os demais colegas, no orgulho que a gente sente por ter iniciado aqui no departamento essa solicitação do título de doutor honoris causa para Adélia Borges. Solicitação que foi atendida pela Unesp, com muitos colegas de outras áreas também se encantando em conhecer o trabalho dela. A Adélia, ela não é apenas uma voz que representa o design no Brasil e o design brasileiro em outras partes do mundo, mas a voz que criou pontes fundamentais entre diversas expertises que constroem o design brasileiro. Designers, artistas, artesãos, também acadêmicos, pesquisadores. A Adélia é uma voz feminina nesse espaço, né? O que nos orgulha ainda mais e nesse dia tão especial que é uma lembrança do papel da mulher na sociedade e no mundo. Mas, na verdade, a voz da Adélia é inclusiva. Ela representa todos nós que, de alguma forma, fazemos e vivemos do design. Adélia, bem-vinda ao Design de Bauru, bem-vinda à FAAC, bem-vinda à Unesp. Parabéns! Sou designer, ex-diretor da ESG, professor da UERJ e do Grupo Lusófono em Portugal, de onde envio esse vídeo em homenagem à minha amiga Adélia Borges. Eu conheço a Adélia desde o final dos anos 80, quando ela dirigiu a revista Design Interiores. Sua atuação como jornalista, pesquisadora, autora, curadora, conferencista, coloca o design brasileiro em destaque no mundo todo. Seus textos são obras de referência
para pesquisadores de design. A sua visão sobre como o design deve servir a todos, promovendo o desenvolvimento não apenas econômico, mas também social e ambiental, inspiram e estimulam jovens designers a dar uma contribuição efetiva para a sociedade. O seu resgate do artesanato como origem e fonte de referência para o design, sempre destacando e valorizando as comunidades e suas tradições, levanta importantes questões para a nossa reflexão. Tudo isso faz com que o reconhecimento da sua obra pela academia, através desse título honoris causa concedido pela Unesp, seja tão bem recebido por todos nós profissionais e pesquisadores da área de design. Adélia passará a ocupar um panteão de personalidades singulares da nossa história, nossas ciências e cultura, um lugar que ela, sem dúvida, é mais que merecedora. Parabéns, doutora Adélia Borges. Eu sou arqueóloga, trabalho na Amazônia, no Museu Paraense Emílio Guilde, e também sou professora do Programa de Pós-Graduação em Diversidade Social. Atuo basicamente na Amazônia com cultura material indígena. E é uma alegria enorme estar aqui hoje celebrando esse título honoris causa da Adélia Borges, mais do que merecido. Eu aprendi muito com ela. A Adélia teve um impacto muito grande na maneira como hoje eu vejo, né, toda essa cultura material, da cultura popular, das culturas indígenas. Nós trabalhamos juntas numa exposição em 2006 no Museu da Casa Brasileira sobre bancos indígenas, o que já fala muito sobre o trabalho da Adélia, né, de trazer as culturas indígenas para dentro de um museu, o Museu do Design, o Museu da Casa Brasileira, e desde então temos tido várias oportunidades de trabalhar juntas, de colaborar com ela, e sempre é um grande prazer. Especificamente, eu gostaria de pontuar o enorme projeto do qual eu tive a honra de participar com ela, sobre a concepção de uma nova instituição, o Pavilhão das Culturas Brasileiras. É um projeto incrível, e também da exposição Puras Misturas, que anunciava essa nova exposição e todo esse projeto, né? Aprendi demais com a Adélia, tenho um olhar bem diferente hoje sobre os meus objetos de estudo graças à Adélia. Muito obrigada, Adélia, essa parceria tem sido muito importante para mim. Parabéns, esse título é mais do que merecido. Designer e professor, consultor na área de design, residente em São Paulo. Adélia é uma jornalista e historiadora na área de design e que hoje é parte integrante da história do design brasileiro na sua constante atuação em prol da divulgação e promoção da área. Basta observar sua trajetória, quando ainda atuava na Gazeta Mercantil como jornalista, posteriormente como editora da saudosa revista Design Interiores, somando-se às inúmeras publicações de artigos e livros da área. Cumpre aqui destacar sua valiosa contribuição como diretora do Museu da Casa Brasileira e curadora de bienais e mostras de design e cultura brasileira no Brasil e no exterior. Quero aqui destacar também nossas atividades no Sebrae de Minas e na participação de inúmeros júris dos quais tivemos a oportunidade de atuar em conjunto. Eu não tenho dúvidas que o título que hoje recebe é fruto do seu trabalho e da sua seriedade ao longo de várias décadas em prol do design brasileiro. Parabéns, Adélia. Parabéns à Unesp, através do trabalho incansável da nossa prezada amiga Mônica Moura. Eu sou Nora Jofroá, designer de interiores, professora titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e também sou presidente do Conselho Acadêmico da ABD, Associação Brasileira de Designers de Interiores. É uma honra participar dessa homenagem a Adélia Borges, que recentemente colaborou como palestrante na premiação do concurso Laurea Máxima Brasil Design de Interiores. A Adélia foi escolhida pelo valor de sua presença enquanto profissional profundamente envolvida com o fazer design, com a nossa produção, com o nosso artesanato genuíno, apontando o peso da nossa criatividade. Com a sua atuação, jovens estudantes e profissionais passam a compreender o interior do nosso país, onde estão nossas raízes e nossa força. O título é mais do que merecido. Parabéns, Adélia, forte abraço. Olá, eu sou Gustavo Greco, de Belo Horizonte, diretor da Greco Design e presidente da AB Design, Associação Brasileira das Empresas de Design, que inclusive concedeu a Adélia o prêmio de Jornalista do Ano no Brasil Design Awards de 2014. O desenvolvimento, promoção e representatividade do design são um ato político. Isso se faz em cadeia. Além dos escritórios e clientes, veículos, instituições de apoio e de ensino, associações, figuras emblemáticas se unem em torno de um mesmo ideal:
a construção de um futuro desejável para o exercício da nossa profissão. Nesse sentido, o trabalho da Adélia Borges foi, é e será sempre fundamental. Os textos de sua autoria, publicados em diversos idiomas e em vários países, a sua curadoria em dezenas de exposições no Brasil e no exterior, o seu trabalho sobre design e artesanato são a materialização de alguns dos motivos que legitimam o título de doutora que ela recebe agora. Parabéns, Adélia, e um beijo. Meu nome é Letícia Castro, estou falando de Curitiba, sou diretora superintendente do Centro Brasil Design e hoje estou aqui para parabenizar a Adélia por essa grande conquista que foi o título de honoris causa. Mais do que merecido, tivemos a oportunidade de estar junto com a Adélia em alguns projetos de promoção do design brasileiro, tanto no Brasil quanto no exterior, e uma das melhores lembranças que nós temos de trabalho conjunto foi a realização de uma das maiores bienais de design do Brasil, a Bienal Brasileira de Design, que aconteceu em Curitiba em 2010, e onde nós tivemos um grande desafio que foi tratar do tema design, inovação e sustentabilidade. E com todo o conhecimento que a Adélia tem sobre o design brasileiro e suas relações internacionais, conduziu com maestria esse grande desafio. Adélia, foi um dos grandes prazeres que nós já tivemos trabalhar com você e um grande aprendizado. Obrigada e parabéns. Eu sou professor do curso de Design da Universidade Federal do Ceará, aqui em Fortaleza, e faço parte da atual diretoria da ADG Brasil. Quando eu recebi esse convite para falar de Adélia, eu me tremi todinho. Preciso estudar, será que tem algum livro, algum site que me ajude? Pelo amor de Deus, eu não posso falar besteira. Daí eu parei e me dei conta de que, na verdade, eu estava pensando essa minha fala da maneira mais inadequada possível. E eu vou dizer por quê. Faz uns 15 anos eu conheci a Adélia. No meio de tanta coisa, ela sentiu o meu trabalho, me viu e se aproximou. Com o tempo, eu percebi que distância para a Adélia, como eu gosto de dizer, é bronca safada. Para ela, geografia, língua, sotaque, idade, gênero, mídia, tecnologia, enfim, nada é barreira, nada afasta. Ao contrário, as diferenças parecem que são mais interessantes para essa mulher. A sensibilidade e naturalidade dela ensinam generosamente que a formalidade não é uma condição para a construção do conhecimento, não. É apenas um caminho. Então, parabéns, Adélia. Esse reconhecimento acadêmico, para além de uma conquista pessoal, é uma conquista do design brasileiro. Sou designer, coordenadora do projeto Letras que Flutuam, que atua em Belém e no Pará. Conheço a Adélia desde os idos da revista Projeto, da Design Interiores, da inauguração da DG, da fundação da DG, lá por 1980, onde eu tenho convivido com toda essa seriedade da divulgação do trabalho da Adélia sobre o design brasileiro. Mas mais do que essa divulgação do design brasileiro, é importante frisar a importância desse olhar descentralizador da Adélia, que fugiu da facilidade do eixo Rio-São Paulo e trouxe para nós, revalorizando o design do Norte, do Nordeste, do Sul, reunindo esse grande quebra-cabeças que é esse Brasil. Tive a oportunidade de trabalhar com a Adélia também em algumas pesquisas, e nessas pesquisas tive a oportunidade de conviver com a seriedade do trabalho dela, com o que ela leva e enfrenta cada uma dessas tarefas. Parabéns à Unesp por conceder esse título, Adélia Borges. Parabéns, Adélia, mais que merecido. Eu quero parabenizar a Adélia, que finalmente tem reconhecido o seu grande trabalho de pesquisadora em arte popular. Esse honoris causa é merecido. Eu me lembro que há umas 3 décadas atrás, quando ela dirigia Palavra de Mulher na TV Cultura, foi a primeira pessoa que abriu espaço para a questão indígena. Naquele tempo eu fazia o programa da Rádio USP, Programa de Índio, e nós fizemos abrir um horizonte sobre essa questão importante. Parabéns, Adélia, merecida homenagem. Artista visual, design de superfície e de moda, empreendedora da marca Goya Lopes Design Brasileiro, Salvador, Bahia. Adélia Borges é uma excelente profissional, uma pessoa muito humana e uma grande incentivadora. Recordo que, em 1995, na revista VIP Exame, ela fez uma reportagem, O Brasil Estampado, e disse que o meu trabalho era promissor. Guardo até hoje essas palavras no meu coração e na minha mente. Gratidão, Adélia.
Acabamos de acompanhar a primeira parte do vídeo em homenagem à Adélia e a segunda parte veremos ao final desta cerimônia. Agradecemos à comunidade da Unesp e aos espectadores que nos acompanham pela TV Unesp ao vivo em seu canal oficial no YouTube. Registramos e destacamos a presença de autoridades acadêmicas da Unesp nesta solenidade, pró-reitores, diretores e vice-diretores de unidades universitárias, dirigentes de diversas entidades representativas do design, da arte e da cultura, e dos amigos e familiares da homenageada neste ato, senhora Adélia Borges. Anunciamos o pronunciamento da diretora da Faculdade de Arquitetura, Artes, Comunicação e Design da Unesp, campus de Bauru, professora doutora Fernanda Henriques. Magnífica vice-reitora da Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, professora doutora Maísa Furlan, e digníssimo secretário-geral da Unesp, professor doutor Erivaldo Antônio da Silva, em nome dos quais cumprimento todas as autoridades que estão acompanhando esse evento. Coordenadora do curso de Design, professora doutora Mônica Moura, em nome de quem cumprimento toda a nossa comunidade unespiana. Diretora técnica acadêmica e hoje mestre de cerimônias, mestre Angélica Parreira Ruiz, em nome de quem cumprimento a todos os servidores docentes e técnico-administrativos e estudantes da Faculdade de Arquitetura, Artes, Comunicação e Design. Ilustre senhora Adélia Borges, em nome da qual cumprimento meus colegas designers e todas as mulheres que desafiam todos os dias nossa sociedade ainda machista, misógina e violenta. Boa tarde. Desejo que todas e todos estejam bem, junto aos seus familiares, com saúde e se cuidando. Gostaria de agradecer, antes mesmo de iniciar o meu discurso, a equipe que organizou esse evento, previsto a princípio para ser presencial, mas dada a grave situação pela qual estamos passando no Brasil, foi transformado para acontecer de maneira integralmente remota. Para estarmos aqui reunidos hoje, houve um intenso trabalho anterior, desde a ideação da homenagem pela professora doutora Mônica Moura, endossada pelo Departamento de Design da FAAC, passando pela diretoria à época, com o professor Marcelo Carboni, que acompanhou toda a tramitação necessária. Após aprovado o título no Conselho Universitário, já iniciamos os preparativos para a realização desse evento. Foram muitas as trocas de mensagens e reuniões intensas. Assim, preciso agradecer essa linda equipe, professores do Departamento de Design, nossos estudantes de graduação e pós-graduação da FAAC, a ACI da Reitoria, a ACI FAAC, o STAEP e a TV Unesp, pela alegria, competência e dedicação com os preparativos para essa homenagem. Como é bom trabalhar com vocês, mesmo de maneira virtual. A leveza e o afeto compartilhados tornou tudo mais especial. Por isso, meu muito obrigada. Hoje é o Dia Internacional das Mulheres. Não foi à toa que escolhemos essa data para fazer essa cerimônia, porque falar de Adélia Borges é falar de design, mas também é falar sobre mulheres e luta, e conquistas. Há mulheres no design no mundo todo, aqui, no interior, na capital, aí, hoje, onde você estiver, ontem no seu caminho, amanhã e depois. Mulheres que bordam, que pintam, que constroem e edificam sonhos e projetos, em todos os lugares, em todos os ambientes. Lina Bobardi, Cléo Viana, Janete Costa, Heloísa Proco. Que desenharam na força da luta a história do design. Carmen Portinho, Lucine Emayer, Edna Cunha Lima, Ana Branco. Mulheres que escrevem referências das letras que flutuam, invisíveis, visíveis, vernaculares. Cristina Portugal, Marina Chapur, Priscila Farias, Fernanda Martins. Mulheres que lutam, que se posicionam. Mais que UX, UI, empatia e sensibilidade, ativismo. Melise Flores, Tereza Alex, Carmen Spinillo, Cristina Panoncelli. Impopulares, esquecidas, famosas e anônimas, reconhecidas ou não. Ruth Quedar, Chuming Silveira, Etel Carmona, Fernanda Marques. Que marcam, que dão identidade e forma. Garotas de pôsteres que estão antes das fotos. Ana Couto, Cristiana Greter, Andréa Culpas. Mulheres diversas, que imaginam e criam novas realidades e transformam o mundo.
Roberta Maria, Rita Couto, Fernanda Sarmento, Suzana Barreto. De vestir, enfeitar, cobrir, recobrir, da estética e da luz. Virgínia Cavalcante, Baba Vacari, Mana Bernardes, Gea Pires, Doroteia Badui Pires. Do norte ao sul desse país, de Goya Lopes a Heloísa Caroço. Mulheres que ensinam, pesquisam e formam novas designers, minhas queridas colegas Paula Landim, Cássia Carrara, Ana Bia Andrade e Mônica Moura. Design é planejar, configurar, pesquisar e conceituar. Dar vida a um projeto, uma ideia que será utilizada por outros. Um projeto não muda o mundo. Uma voz sozinha não faz coro. Mas todas nós juntas, arcos e flecha, arte e indústria, somadas, mosaicadas, vamos mais longe. Todas essas vozes e outras não citadas, que poderiam ser somadas se houvesse mais tempo nessa fala, ou também porque foram esquecidas e invisibilizadas pela história, todas essas vozes somam-se ao meu coro, falam por mim e estão representadas em você, hoje Adélia Borges. A primeira mulher a receber esse relevante título pela Unesp. Parabéns, querida, pela justa homenagem e que você continue abrindo caminhos para muitas outras que virão. Obrigada. Anunciamos a coordenadora do curso de graduação em Design da Faculdade de Arquitetura, Artes, Comunicação e Design da Unesp Campus de Bauru, professora doutora Mônica Cristina de Moura, convidada para o pronunciamento panegírico à homenageada, saudando e destacando os principais aspectos da carreira de Adélia Borges. Magnífica vice-reitora da Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, professora doutora Maísa Furlan, na pessoa de quem, e com muita honra, cumprimento a todas as autoridades que compõem a mesa e que acompanham esta sessão solene, a todos os membros do Conselho Universitário, a toda a comunidade unespiana, docentes, servidoras e servidores técnicos administrativos, alunas e alunos. Gostaria de reiterar os agradecimentos da diretora da Faculdade de Arquitetura, Artes, Comunicação e Design, professora doutora Fernanda Henriques, a todas as pessoas e profissionais da Unesp e da comunidade externa empenhadas para a realização desta solenidade desde 2019. Muito boa tarde a todas e a todos. O design brasileiro está em festa. A nossa homenageada, curadora e escritora independente, crítica, jornalista e professora de design, a querida Adélia Borges, representa aqui a todas e todos designers, artesãos, professores, jornalistas, arquitetos, artistas e todos os profissionais que, com seu trabalho e sua expressão, engrandece a cultura brasileira, aos quais saúdo especialmente. Adélia, que felicidade a minha de estar hoje aqui. E todas as minhas palavras não serão suficientes para expressar tudo aquilo que você é e o que você representa. Mas sei que as minhas palavras hoje estão em sintonia com um enorme grupo de admiradores e admiradoras pela pessoa e profissional que você é. Falar em Adélia se referir a todo o design brasileiro e também de tantos outros lugares e pessoas com as quais ela dialoga e leva de forma incessante, sem fronteiras, abraçando as diversas pluralidades, manifestações e produções de design como a expressão viva da cultura material e imaterial. Adélia é uma das mulheres mais influentes do design no Brasil, tanto que é considerada e conhecida por muitos como a embaixadora do design brasileiro. Ela representa muito bem as mulheres, as quais parabenizo especialmente nesse dia. Essa mineira de Cássia, paulista de Ribeirão Preto, cidadã da metrópole de São Paulo e do mundo, orgulhosa da cultura mineira e caipira, mas com propostas que a levaram muito além da serra. Ela é esta pessoa meiga, mulher batalhadora e determinada, militante política, toda afetos e orgulho com a sua família, avó de Sebastião, mãe de Joana e de Bruno.
É também a profissional exemplar, dinâmica e intensa, com amplitude de pensamento que flui com desenvoltura e sensibilidade, por várias esferas. Sejam as comunidades, instituições, empresas, escolas, premiações, sempre pesquisando, publicando, disseminando o design brasileiro aonde for, valorizando a memória e a história, mas estabelecendo leituras singulares do design contemporâneo no âmbito nacional e internacional. Como jornalista e formada pela ECA USP, a Adélia teve experiência na grande imprensa, somada à imprensa de esquerda e alternativa, que conferiu-lhe uma visão política e social para pensar o design. Foi editora do jornal Mulherio, na Fundação Carlos Chagas, atuou nos jornais Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, Editora Abril, foi editora de telejornal na TV Globo, diretora do programa TV Palavra de Mulher na TV Cultura, dirigiu e apresentou a série de documentários Designers do Brasil do Canal Curta. Mas foi a partir da sua atuação como diretora editorial da histórica e importante revista Design e Interiores que o mundo de design se abriu a ela. E, posteriormente, na editoria de design do célebre caderno Fim de Semana da Gazeta Mercantil, Adélia divulgou amplamente o design brasileiro para a área de negócios com grande maestria. Como jornalista, a Adélia já publicou mais de 420 matérias e artigos publicados em jornais e revistas do Brasil. Jornal Valor, revistas Bambu, Bravo, Casa Vogue, Caso, Wish, Exame, Projeto Design, Arquidesign, Serafina, Ícaro, entre muitas outras. No exterior, na Interna italiana, na Exis do Japão, Architect de Portugal, Forme da Alemanha, Object da Austrália, Indaba da África do Sul e Desenha do Chile, entre outros. Ela é autora, então, de 19 livros, 21 capítulos de livros, 52 catálogos e outros textos. E destaco aqui o importantíssimo livro Design mais Artesanato, Caminho Brasileiro e o fundamental Designer não é Personal Trainer, adotado pela maioria das escolas superiores e de pós-graduação em design no país. Desde os anos 90, a Adélia atua na gestão cultural, realizando significativos trabalhos esses significativos trabalhos estiveram presentes também no Museu da Casa Brasileira, enquanto ela foi diretora, onde fomentou e implantou políticas públicas relacionadas à cultura e ao design em nosso país, e o Programa de Ação Educativa para Estudantes da Periferia de São Paulo. Ampliou a participação no museu, ampliou a percepção do design para o grande público. Adélia Borges é assim: sabe observar, olhar, escutar, refletir, selecionar, correr riscos, colocar seus pensamentos e visões de mundo, suas ideias em ação, atingindo de forma positiva e muito singular a todos. Luta por seus ideais, pela igualdade e destaque das mulheres, dos indígenas brasileiros, dos artesãos, das pessoas comuns, das pessoas chamadas de invisíveis ou vulneráveis, ou com menor visibilidade perante as instituições culturais. Pessoas que criam perante as necessidades urgentes e produzem o design vernacular. Assim como destaca os jovens profissionais, colocando-os no mesmo patamar dos profissionais consagrados nos vários segmentos de design. Em 2008, a pedido da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, a Adélia projetou, coordenou o projeto conceitual do Pavilhão das Culturas Brasileiras, com a proposta de valorizar, incentivar e divulgar o patrimônio imaterial e material das culturas do povo, isto é, de todo o mundo. Cultura indígena, negra, popular, erudita, do imigrante, do caipira, do caiçara, falando, acima de tudo, da diversidade cultural brasileira, legitimando e fortalecendo as práticas culturais tradicionais e contemporâneas do povo brasileiro. Como curadora independente, já realizou mais de 70 mostras em significativas narrativas curatoriais. Da Cadeiras Brasileiras, de 1994, no Museu da Casa Brasileira em São Paulo,
até a exposição Entremeadas no Sesc em São Paulo em 2019, há uma série de importantes exposições e temas que colaboram de forma significativa no registro da história recente do design brasileiro. No âmbito internacional, realizou exposição em inúmeros países, além das consultorias para institutos culturais, museus, entre outros. Foi também professora de História do Design na Fundação Armando Álvares Penteado, em São Paulo, e explorando toda a sua experiência no tema e sua dinâmica própria em apresentar de forma simples e clara temas que são complexos. Como palestrante, já realizou mais de 170 palestras e se apresentou na maioria dos estados brasileiros, em diversos países no exterior, sempre a convite de instituições de prestígio, como Victoria and Albert Museum, Danish Design Museum, Helsinki Design Week, Royal College of Art, entre outros. É conselheira também, membro do conselho de várias instituições, tais como a Royal Academy Dorfman World, International Conferences on Design, History and Studies, Bienal de Design de Londres, entre outros. E no Brasil, é curadora, consultora curatorial da loja do Museu de Arte de São Paulo, membro do Conselho Consultivo do Arte Sol, Artesanato Solidário, do Instituto Sérgio Rodrigues, entre outros. Seu nome, enfim, integra o corpo de jurados das principais premiações em design no Brasil e no exterior. A soma dessas vivências e experiências deu a Adélia essa peculiaridade de entender, refletir, comunicar e exercer o design em sua essência maior, no caminho entre o erudito e o popular, entre a academia e o mercado de trabalho e a cultura. Ela afirma que o viés do design que lhe interessa é o de melhorar a vida das pessoas, pois o bom design melhora a vida do cidadão em uma ação consciente da coletividade. Enfim, querida Adélia, por todos os motivos citados e os muito mais que o tempo dessa fala não me permite detalhar, que você, Adélia Borges, merecidamente e reconhecidamente recebe o título de doutora honoris causa nesta tarde. Viva Adélia! Viva o design brasileiro! Viva a Unesp! Depois de ouvirmos a brilhante trajetória de Adélia Borges, nas palavras da professora Mônica, anunciamos a leitura do termo de outorga do título de doutora honoris causa Adélia Borges, pelo secretário-geral da Unesp, professor doutor Erivaldo Antônio da Silva. Termo de outorga do título de doutora honoris causa a senhora Adélia Lúcia Borges. Aos 8 dias do mês de março de 2021, às 14 horas e 30 minutos, em cerimônia virtual, presidida pela professora doutora Maísa Furlan, magnífica vice-reitora no exercício da reitoria da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, compareceu a senhora Adélia Lúcia Borges para receber o título de doutora honoris causa e lhe é outorgado pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, por deliberação do Conselho Universitário, nos termos do inciso 3º do artigo 101 do Estatuto da Universidade. Do diploma, que será nesta cerimônia entregue virtualmente à outorgada, constam os seguintes termos: República Federativa do Brasil, Unesp, Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. O reitor da Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, no uso das suas atribuições e em vista da deliberação do Conselho Universitário, em sessão de 22 de outubro de 2020, confere a Adélia Lúcia Borges o título de doutora honoris causa pela contribuição, divulgação, valorização e consolidação do design brasileiro, no cenário nacional e internacional, com profundo conhecimento em sua atuação como crítica e curadora associadas à abrangente visão sociopolítica e cultural. São Paulo, 3 de dezembro de 2020, professor doutor Sandro Roberto Valentini, reitor. Para constar, eu, Erivaldo Antônio da Silva, secretário-geral da Universidade, lavrei o presente termo,
que assino, juntamente com a magnífica vice-reitora no exercício da reitoria e a hora outorgada. São Paulo, aos 8 de março de 2021. Convidamos a vice-reitora da Unesp no exercício da reitoria, professora doutora Maísa Furlan, para a leitura do diploma. Do diploma, que será nesta cerimônia entregue virtualmente outorgada, constam os seguintes termos: República Federativa do Brasil, Unesp, Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho. O reitor da Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, no uso de suas atribuições e em vista da deliberação do Conselho Universitário, em sessão de 22 de outubro de 2020, confere a Adélia Lúcia Borges o título de doutor honoris causa pela contribuição, divulgação, valorização e consolidação do design brasileiro, no cenário nacional e internacional, com profundo conhecimento em sua atuação como crítica e curadora associadas à abrangente visão sociopolítica e cultural. São Paulo, 3 de dezembro de 2020, professor doutor Sandro Roberto Valentim, reitor. Convidamos as autoridades que participam desta cerimônia e a todas e todos que nos acompanham pela TV Unesp a saudarmos a Adélia Borges, doutora honoris causa, com uma salva de palmas em libras. Ressaltamos que, em virtude desta solenidade estar sendo realizada de forma virtual, a assinatura do termo de outorga do título de doutora honoris causa e a entrega do diploma à homenageada serão realizadas em um momento mais oportuno, com segurança sanitária. Convidamos para seu pronunciamento a doutora honoris causa Adélia Borges. Bom, eu espero conseguir não chorar, que eu estou chorando desde o início da cerimônia. Vou fazer um esforço aqui, porque eu estou realmente extremamente comovida com toda essa manifestação e com o título de doutor honoris causa que a Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, a Unesp, me concede nesta cerimônia. Com suas 34 faculdades espalhadas por 24 cidades paulistas, essa universidade pública é um orgulho para todos nós brasileiros. Agradeço imensamente à Unesp, na pessoa da vice-reitora Maísa Furlan, que preside essa sessão, e do secretário-geral da Universidade, Erivaldo Antônio da Silva. A proposição deste reconhecimento acadêmico partiu da Faculdade de Arquitetura, Artes, Comunicação e Design, FAAC, do campus de Bauru, a qual saúdo nas pessoas de Fernanda Henriques, atual diretora, e que era vice-diretora quando o processo para concessão foi iniciado, e da professora Mônica Moura, que há mais de 3 décadas acompanha o meu percurso profissional e foi quem teve a iniciativa. Sem o quanto de suor, dedicação, energia e competência, equipes da FAAC e da Unesp despenderam para chegarmos a esse dia de hoje. Um processo longo que passou por vários filtros e avaliações, como deve ser numa universidade pública. Nunca poderei agradecer o suficiente a vocês por isso. Vivemos tempos medonhos. Estamos imersos não só numa crise sanitária sem precedentes, mas um feroz retrocesso social, ambiental, econômico e cultural em nosso país. No entanto, estamos nós aqui num dia de celebração. Vamos nos permitir um respiro para a alegria deste congraçamento. Essa festa é a Unesp e é do design brasileiro como um todo. Essa atividade do design, ela impacta profundamente a vida e o cotidiano de todos, mas ainda é pouco conhecida e debatida pela sociedade geral em nosso país. Ela recebe pouco destaque dentro da própria academia, se compararmos com as ciências exatas, as biológicas e boa parte das ciências humanas.
Enquanto físicos, matemáticos e médicos, para citar algumas profissões, têm muitos laureados com distinções acadêmicas, nas áreas criativas e culturais há poucos. Além disso, algumas linguagens da cultura têm importantes mecanismos de legitimação, tais como as academias de letras. O design e mesmo as artes visuais, contudo, carecem de instâncias de reconhecimento público. Em design, pelo que consegui apurar, até hoje foram apenas 3. Gibbon Zip, professor nascido na Alemanha, que passou vários anos de sua vida na América Latina e tem uma atuação muito relevante na teoria e conceituação do design, recebeu o título 2 vezes. O primeiro pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, UERJ, em 2001, e o segundo pela Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, em 2012. Na mesma data, a UDESC concedeu o título também para o professor Nelson Bach. É muito pouco para o universo tão amplo e vibrante do design brasileiro. Essa celebração é também das mulheres. A lista de 17 nomes na qual a Unesp agora me inclui tem personalidades pelas quais eu nutro uma profunda admiração, como o crítico literário Antônio Cândido, o geógrafo Milton Santos, o economista Celso Furtado, o engenheiro aeronáutico Osiris Silva, o indigenista Vilas Boas, entre tantos outros. Até hoje, nenhuma mulher. Somos metade da população, mas sofremos um processo histórico de apagamento. Um motivo a mais de alegria é saber que mulheres estão em postos chaves na FAAC hoje, tais como Fernanda Henriques, diretora, Cássia Carrara Domiciano, chefe do Departamento de Design, Mônica Moura, coordenadora de graduação em Design, e Paula Landim, coordenadora do programa de pós-graduação em Design. Então, a data para receber esse título não poderia ser melhor. Desde que recebi a notícia da concessão dessa honraria pelo Conselho Universitário da Unesp, comecei a me indagar sobre qual foi a essência do que eu fiz ou do que eu busquei fazer na minha profissão. Fazer pontes entre o design e a sociedade por meio de artigos, livros, exposições, aulas e palestras vem sendo a minha missão nos últimos 35 anos. Eu quero muito aumentar a percepção consciente das pessoas comuns sobre a presença do design em suas vidas para aumentar a sua capacidade de discernimento. Eu vou me permitir voltar brevemente no tempo. Nasci há quase 70 anos em Cássia, cidadezinha de Minas Gerais, numa família de trabalhadores na roça com baixo acesso à educação formal. Meus pais não chegaram a concluir sequer o curso primário, mas tanto eles quanto os meus avós eram muito sábios. Meu pai sempre teve uma visão de futuro, de alguém que sai dos limites a ele previamente destinados e vai em busca de seus sonhos. É preciso enxergar atrás da serra, ele repetia. Foi com essa espécie de mantra que abriu uma pequena venda na zona rural e anos depois se estabeleceu como comerciante na sede do município. Em busca de uma vida melhor para os 7 filhos, minha mãe e ele se mudaram para Ribeirão Preto, no interior paulista. Eu tinha então 4 anos de idade. Ribeirão marcou muito a minha formação, sobretudo os anos no Colégio Otoniel Mota, escola pública onde tive minha primeira atuação no movimento estudantil. Mas era preciso enxergar atrás da serra. Eu tinha sede de conhecer o mundo, atuar nele. Jornalismo me pareceu a profissão ideal para isso. Então, aos 18 anos de idade, me mudei para cá, para cursar a Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Tive a sorte de, ainda na faculdade, em 1972, trabalhar na Folha de São Paulo, na editoria de educação, que era comandada pelo jornalista Perseu Abramo. Ele me deu a régua e o compasso da profissão. Era um momento em que universidades e educadores exerciam um papel fundamental de resistência à ditadura. De lá, fui para o jornal O Estado de São Paulo, onde convivi com figuras superlativas como Clóvis Rossi, então secretário de redação. Durante os 8 anos em que permaneci no Estadão, colaborei ainda com outros veículos, como o semanário Movimento, liderado por Raimundo Rodrigues Pereira.
Nas redações havia a presença cotidiana dos censores. Em 1976, coordenei uma edição especial do movimento sobre o trabalho da mulher no Brasil. Ela foi quase inteira cortada pela censura, inclusive os gráficos com dados oficiais do IBGE que apontavam um abismo salarial entre homens e mulheres. Tempos difíceis aqueles. Uma greve dos jornalistas me deixou sem emprego. Foi quando Carmen Barroso e Fúvia Rosenberg, da Fundação Carlos Chagas, me chamaram para editar o jornal Mulherio. A vontade de falar a públicos mais amplos me levou à TV Globo e depois à TV Cultura, onde dirigi o programa Palavra de Mulher, que se dedicava a pautas ligadas ao gênero, ao meio ambiente, à luta indígena e aos direitos humanos, entre outras. A entrada no campo do design se deu em 1987 na editora Projeto, pelas mãos do grande jornalista Vicente Vicembá, que criou a revista Design Interiores. Falávamos de design de produtos, de interiores e gráfico, mas muitas pessoas perguntavam, como assim uma revista de design se não existe design no Brasil? Tínhamos design sim, e dos bons, o que não havia era comunicação sobre ele. Desde então, noticiar o design, debater o design, mostrar o design se tornou a minha missão. Como eu já vinha com uma visão de mundo, desde o início me questionei sobre qual seria o meu papel nesse tema. O momento-chave se deu em 1990, quando tive a oportunidade de participar de meu primeiro júri internacional de design em Stuttgart, Alemanha. Éramos 9 jurados, dos quais 7 homens. Designers importantes do primeiro mundo, como o italiano Achille Castiglione e o japonês Kenji Ekuan. Só 2 mulheres, e só eu, de toda a metade abaixo da linha do Equador. Quando eu me preparava para o evento, refleti sobre o fato de que o meu ponto de vista teria que ser diferente do ponto de vista deles. Comecei a forjar ali a minha profissão de fé de que o Hemisfério Sul não pode ser relegado à condição de importador de produtos, tecnologias e modos de vida do Hemisfério Norte, mas deve ser capaz de inventar seus próprios caminhos. Fiquei extremamente feliz quando tomei conhecimento do parecer de Ana May Barbosa, a maior arte educadora do Brasil, ouvida no processo do honoris causa. Ela situou a minha trajetória dentro de uma abordagem decolonial, definindo o decolonialismo como a crítica à importação de modelos culturais do Código Europeu e norte-americano brancos. Muito obrigada, Ana May, que abriu tantos caminhos para quem trabalha com cultura e arte nesse país. Desde esse ponto de vista, tenho procurado pesquisar e divulgar o design praticado no Sul Global. Da revista Design Interiores, fui para outras revistas e jornais, procurando sair do nicho do jornalismo especializado. Desde meados dos anos 90, as áreas de atuação foram se alargando, com as aulas de História do Design na FAAP, as palestras e, sobretudo, as exposições e os projetos museológicos. Tive a oportunidade também de dirigir o Museu da Casa Brasileira e, desde 2016, sou curadora adjunta para o MASP Loja. Não fiz sozinha nada disso, todos esses trabalhos envolvem equipes grandes, com várias expertises. As pessoas que estiveram comigo nessa trilha, meu muito obrigada. Esse reconhecimento é para vocês também. Muita gente ainda associa design principalmente a móveis e objetos para casa. Ele é também isso, mas não só. O design está nas carteiras escolares e nos caminhões, nos azulejos e nas marcas, nas embalagens e nos sapatos, nos cartazes e nos aplicativos digitais, nos espaços privados e nos espaços públicos, nos pontos de ônibus e nos respiradores de uso hospitalar. Seja qual for a especialidade, o que me interessa de verdade é como o design pode melhorar a vida não da elite, mas da população em geral. Projetos que proporcionem bem-estar às pessoas, estejam elas em plenas potencialidades físicas ou mentais, ou tenham dificuldades temporárias ou permanentes de visão, locomoção, audição. Projetos que respeitem a natureza, empreguem processos limpos, usem com sabedoria as matérias-primas e as técnicas produtivas.
que possam trazer um sorriso no rosto ou a sensação de pertencimento em quem usa ou quem fez. Como o design está no cotidiano de todos nós, as questões afetas a ele afetam também todos nós, cidadãos. Não podem, portanto, permanecer restritas aos círculos profissionais e acadêmicos desta área do conhecimento. Só na hora em que a sociedade tomar para si esse conhecimento é que haverá pressão suficiente para que se implantem políticas públicas eficazes relacionadas à economia criativa como um todo em nosso país. Desde esse meu ponto de vista, eu percebi como nessa metade do mundo o design industrial ainda tem muitas portas fechadas, enquanto o design artesanal é muito potente, sobretudo nas populações mais desfavorecidas. Tenho comido muita poeira por estradas perdidas em povoados ou ruelas na periferia para constatar a riqueza da produção indígena e encontrar comunidades que conjugam com propriedade todos os requisitos da visão contemporânea do desenvolvimento sustentável, que compreende os conceitos de ambientalmente responsável, economicamente inclusivo, socialmente justo e culturalmente diverso. Abri meu olhar também para o design feito por pessoas comuns para atender às suas necessidades e desejos. A valorização desse conhecimento popular em minha trajetória tem levado muitas pessoas a me associarem exclusivamente a esse adjetivo. Um desprezo que as coisas do povo provocam em nossa sociedade com raízes tão fortemente escravocratas, essa é uma forma de colocar num gueto a mim e a quem defende essas ideias. E mesmo entre aqueles que enaltecem a cultura popular, há quem torça o nariz para o artesanato, palavra que tem uma conotação depreciativa na língua portuguesa. Prossigo nessa jornada de valorizar os saberes e fazeres do nosso design, do nosso artesanato, pois ela está no meu DNA mais profundo. Eu agradeço aos meus ancestrais, aos meus irmãos e a toda a minha família pelo apoio. Um carinho muito especial vai para os meus filhos, Joana e Bruno, e meu neto Sebastião, que deram um sentido novo à minha vida. Prossigo nessa jornada agora muito fortalecida com esse título acadêmico que a Unesp generosamente concede. Esse reconhecimento, como eu já disse, não é para mim. Ailton Krenak, uma das pessoas que gentilmente deu depoimento sobre mim para essa cerimônia, costuma dizer que os indígenas se consideram todos parentes. Pois eu estou aqui hoje representando todos os parentes dessa grande família de designers, professores, pesquisadores, críticos e jornalistas da área, que querem que o design faça parte da solução e não dos problemas que a humanidade está enfrentando na atualidade. O design que nos interessa é aquele que favorece o convívio entre diferentes nesse momento de tantas polarizações. É o design da empatia, não aquele que calculadamente coloca pedras no chão público para impedir que pessoas sem teto durmam ali. Mas sim aquele que, como o padre Júlio Lancelotti, quebra essas pedras. Que essa celebração tão boa de hoje nos fortaleça para que, nesses tempos medonhos, possamos juntar nossas forças e quebrarmos as pedras sociais, ambientais, culturais, sanitárias e políticas que estão a ponto de inviabilizar nosso país. Viva o reconhecimento à contribuição das mulheres à nossa sociedade. Viva todos que estão trabalhando pela construção de pensamento crítico em suas áreas de atuação. Viva a cultura, viva a educação, viva a Unesp, viva a Universidade Pública, viva o SUS. E viva todos aqueles que, independentemente de sua profissão, colocam a sua energia e sua capacidade pessoal na tarefa mais do que urgente de construção de uma sociedade mais digna e justa para todos nós. Muito obrigada. Obrigada. Anunciamos o pronunciamento da magnífica vice-reitora da Unesp no exercício da reitoria, professora doutora Maísa Furlan, e, na sequência, o seu anúncio de encerramento desta sessão solene. Boa tarde a todos e a todas.
Inicialmente, gostaria de cumprimentar as autoridades presentes, digníssimas professoras Fernanda Henriques e Mônica Cristina de Moura, respectivamente diretora e coordenadora do curso de Comunicação e Design da Faculdade de Arquitetura, Artes, Comunicação e Design do campus de Bauru da Unesp. Digníssimo professor Erivaldo Antônio Silva, nosso secretário-geral, em nome dos quais cumprimento todas as autoridades acadêmicas e estudantes presentes. Excelentíssima senhora Joana Buarque de Guzmão, excelentíssimo senhor Bruno Buarque e Sebastião, filhos e netos da homenageada, em nome dos quais cumprimento todos os familiares e amigos presentes. E agora, com muita honra e extremamente lisonjeada, cumprimento a excelentíssima senhora Adélia Borges, nossa homenageada nesta cerimônia. Hoje é um dia especial. Celebramos o Dia Internacional da Mulher. E como mulher, me foi concedida a honra de homenagear a força, o talento e a sensibilidade social de uma mulher que há mais de 30 anos reúne suas distintas habilidades para divulgar com beleza austera o design brasileiro no país e no exterior. Também estou emocionada, viu, Adélia? Sabemos que, na atualidade, as mulheres são responsáveis por grande volume de trabalho no mundo, mas os cargos de liderança são, na maioria, e consta maior de 70%, ocupados por homens, e muitas vezes as mulheres recebem, pela mesma atividade, remuneração aquém da sua competência e capacidade, e que é preciso avançar, lutar e alcançar a igualdade de gênero e justiça. Portanto, empoderar as mulheres e meninas é um assunto inacabado do nosso tempo e um dos maiores desafios dos direitos humanos em todo o mundo. As mulheres têm demonstrado intrínseca capacidade de liderança, mas muitas vezes são subrepresentadas. Hoje, a Unesp lançou um vídeo em homenagem às mulheres e mostra que somos maiorias aqui na Unesp, incluindo alunos de graduação e pós-graduação, servidoras técnico-administrativas e docentes. Somos 3.398 mulheres na Unesp. É interessante também destacar que as mulheres que atuam como gestoras na nossa universidade já somam 47%. Adélia, foram as lindas e talentosas mulheres, alunas do curso de design da FAAC, que criaram a arte desse vídeo institucional, junto a outra talentosa mulher, que estava aqui conosco, a nossa querida Maíra Ferreira, jornalista da TV Unesp. Belo presságio para esse momento. Inspiram emoções e criam com competência e criatividade. Obrigada, jovens mulheres da FAAC, criativas e plurais. Adélia, você certamente inspirou nossas jovens mulheres da FAAC e certamente, por onde traçou seu caminho, e também muito contribui para a representatividade da mulher líder e gestora. Trouxe com sua liderança e capacidade de gestão a beleza e o reconhecimento do design brasileiro, especialmente do nosso rico artesanato no país e no exterior. Nos brinda com trabalhos marcantes como diretora do Museu da Casa Brasileira, curadora de exposições de design. Correu o Brasil e o mundo realizando palestras na área e lançou vasta literatura sobre o design brasileiro. Trouxe seu encantamento pelo design e sua atividade extraordinariamente fértil e instigante para suas aulas de história do design. Adélia, você é a primeira mulher a receber tão honrosa outorga da Unesp. É um momento único, de rara sensibilidade, encanto e força, que no exercício dessa nobre tarefa, temos hoje a honra de presidir esta cerimônia em que a Universidade Estadual Paulista, Unesp, registra a concessão do título de doutor honoris causa à ilustre designer, jornalista, curadora, palestrante, docente, Adélia Borges. Baseada na trajetória muito sumariamente descrita,
nada mais justo e coerente que uma representante das mulheres dessa relevância e designer aclamada seja formalmente reconhecida pela nossa comunidade acadêmica. É um momento único, como eu já disse, de rara sensibilidade, encanto e muita honra. Gratidão, Adélia, pela oportunidade de fazer parte desse momento. Parabéns, Adélia, parabéns, mulheres da nossa Unesp. E com isso, declaro encerrada esta solenidade. Agradecemos a todas e todos que acompanharam a transmissão da solenidade pela TV Unesp em seu canal no YouTube. Agradecemos aos convidados e às autoridades participantes desse ato e parabenizamos a todas as mulheres pelo dia de hoje. Na sequência, apresentaremos a segunda parte do vídeo preparado em homenagem a Adélia Borges. Acompanhem. Uma ótima semana e que possamos nos encontrar em breve. Eu sou CEO e diretor criativo da Tátil. A Adélia Borges é uma amiga querida e uma pessoa importantíssima na nossa trajetória. Lá atrás, em 93, ela nos indicou para um prêmio no Design Center de Stuttgart, na Alemanha. Foi um marco no nosso caminho, com certeza, abriu portas para a gente de uma maneira muito especial. Eu acho que ela tem essa capacidade incrível de garimpar e de enxergar talentos no design brasileiro desde sempre e contribuir para que eles emerjam, para que eles apareçam e sigam as suas trajetórias. Então, acho que esse é um super talento. Além disso, a Adélia seguiu sendo uma amiga muito próxima e uma pessoa que eu acredito que é a principal referência no design brasileiro em termos de curadoria, de visão. Eu fui um dos participantes do projeto dos documentários sobre o design brasileiro, 10 designers, eu sou um deles, e ela sempre contribuiu muito para a trajetória da Tátil e sempre foi uma referência para mim, uma inspiração. Eu acho que ela tem um papel marcante, talvez único, na história do design brasileiro. Então, fico muito feliz de estar podendo participar aqui desse momento tão especial na trajetória dela, na carreira dela, tanto tempo depois da gente se conhecer lá atrás, em 90 e pouquinho. É isso, Adélia. Super beijo, parabéns. Sou designer, trabalho com comunidades tradicionais de produção artesanal. Eu tive a grande sorte de cultivar uma admiração pela Adélia Borges desde 98, quando ela foi minha professora na FAAP. A Adélia nos convidava a valorizar as potencialidades do nosso país através da história do design brasileiro. Dentre tantas disciplinas, a aula da Adélia ativava em mim um sentido maior naquela formação, nos olharmos como brasileiros fazendo valer nossa cultura. Isso ressoava demais, me inspirava muito. Quando nos reencontramos em 2006, a Adélia, sempre entusiasta, atenta aos novos movimentos, ela exalta, esse Brasil, aqui e no mundo. E foi dela a indicação do meu nome para concorrer ao Prêmio Internacional do British Council para jovens designers. E ganhar esse prêmio, não preciso dizer, foi um grande divisor de águas, né? O trabalho da Adélia é esse constante convite ao reconhecimento das nossas origens, das nossas vocações. Essa potência inerente que pode nos impulsionar rumo ao futuro a partir desse lugar mais genuíno. Então, a iniciativa da professora Mônica Moura de reconhecer a trajetória e o legado da Adélia Borges faz jus à importância de um trabalho feito com empenho, mas sobretudo com amor e muita verdade. Parabéns, Adélia. Falo de São Paulo, do Instituto Acaia, onde coordeno o grupo de mulheres que bordam artesãs da linha 9. Falar da Adélia Borges para mim é uma honra, é um prazer. Conheci essa grande mulher no MASP, onde fomos convidadas para expor produtos na loja do MASP. Nossa, foi o máximo para a gente esse convite. Enfim, tivemos lá o encontro, a conversa foi bárbaro, maravilhoso. Depois desse convite, tivemos o convite para participar também do Entre Meadas. O Entre Meadas é que eu fiquei deslumbrada na Adélia, falar do artesanato, valorizar, que eu acho que é tudo que a gente precisa, ser valorizado. O artesanato, ser valorizado, o trabalho manual, bordado, enfim. E a Adélia é uma pessoa que faz isso, e faz isso com amor, com coração, com prazer. Eu admiro muito a Adélia. Falar da Adélia para mim é tudo.
Soy Ana Elena Malé, curadora especializada en diseño desde la Ciudad de México, y antes que nada quiero felicitar a Adelia Borges por este merecido reconocimiento. Adelia es punta de lanza en la crítica y la historia del diseño en Latinoamérica y ha sido una de las primeras en traer a la mesa estas problemáticas que nos conciernen a países con pasados comunes, como México, como Brasil, Colombia, Chile, Perú, ideas y problemáticas sobre el pasado tradicional versus la contemporaneidad, las nuevas técnicas, los materiales tradicionales, nuestro pasado en común con la artesanía, con la situación indígena. Creo que ha sido Adelia quien ha traído muchas de esas problemáticas y situaciones a la mesa. Hace falta mucho por hacer, necesitamos estar en comunicación y dialogar nuestro pasado en común y crear nuestro presente común. Felicidades, Adelia, muy merecido. Sou diretor do Centro Nacional de Arte, Artesanato e Design. Falar da Adélia é uma honra imensa, mas também é uma responsabilidade. Eu tive a oportunidade de conhecer a Adélia em Portugal na exposição de Tanto Mar, que ela foi curadora. Logo de seguida tivemos a oportunidade de tê-la aqui connosco em Cabo Verde, no âmbito da URDI, Feira de Arte, Artesanato e Design, e a partir daí fomos conhecendo ainda melhor o seu trabalho e também estreitando os laços da amizade. Recentemente estamos a trabalhar na curadoria do novo museu que vai abrir aqui neste edifício, e a Adélia está a fazer um trabalho extraordinário connosco e temos essa grande oportunidade de estar a partilhar experiência e a fazer esse trabalho que vai ser bastante importante no contexto de Cabo Verde e certamente vai marcar um momento bastante particular naquilo que é a abordagem curatorial y también museológica en Cabo Verde y no solo. Soy Laura Novik, argentina, diseñadora y experta en sustentabilidad y futuros, profesora de la Universidad de San Andrés en Perspectiva y Tendencias y cofundadora junto con Alex Blanc de la plataforma Raíz Diseño. Conozco a Adelia Borges desde hace casi 20 años, cuando ella supo acompañarnos y apoyar el proyecto Circuito de Identidades Latinas que desarrollamos junto a UNESCO. Desde ese momento, circulando por Colombia, Chile, Argentina, Uruguay y Brasil, comencé a comprender la dimensión del discurso de Adelia y esta conexión entre el mundo del diseño y la artesanía que a nosotros tanto nos interesaba. Más adelante se transformó en consultora de todos los proyectos que desarrollé, en particular Raíz Diseño. Estuvo presente en el lanzamiento del proyecto en la Patagonia chilena y desde entonces extendiendo y profundizando las redes de contacto entre diseñadores y organizaciones que trabajan junto al sector del artesanato. Creo que esa dimensión tan profunda de nuestra cultura material, pero también de nuestra cultura intelectual, es la que nos permite entender el poder del trabajo de Adelia. Y desde ese lugar celebro esta distinción, este título de honoris causa, que la eleva a Adelia como profesional, pero detrás de ella a todo el diseño latinoamericano. Felicitaciones, Adelia. Eu estou falando da AIA, na Holanda. Eu sou designer gráfico, pesquisador acadêmico e sócio do fã-clube Adélia Borges há quase 20 anos, desde que eu li o livro Designer Não é Personal Trainer, que reúne textos da Adélia publicados na Gazeta Mercantil. Foi a partir desse livro, que trata da abrangência do design nas nossas vidas, que eu me encantei com as conexões que ela faz, com a costura dos diferentes aspectos do design e como no texto dela, uma coisa que é muito complexa acaba ficando muito fácil para o leitor. Nos últimos 10 anos eu tive o privilégio de poder colaborar com a Adélia em exposições bienais, documentários e júris de design que lidam com a análise e com o registro da produção brasileira de design e também propondo pautas, questões para o futuro do design brasileiro. E nesses projetos eu aprendi que trabalhar com a Adélia, assim como ler a Adélia, é uma garantia de clareza na compreensão dos processos de design, dos contextos sociais, políticos, econômicos do design brasileiro. E nisso ela é a minha maior referência. Ela é um modelo a ser seguido, ela é uma grande inspiração. Doutora Adélia, parabéns e muito obrigado pela contribuição que você tem dado ao design brasileiro. Um
uma honra e um prazer imenso estar participando dessa homenagem da Unesp à minha querida Adélia Borges, a quem tanto admiro. Sou Isabel Gouveia, fotógrafa, pesquisadora e educadora. Moro e trabalho em Salvador, Bahia. A trajetória de Adélia é densa e múltipla e tem como marca registrada a abertura sensível, competente e amorosa para todos os campos e formas de criação no universo do design, sempre abrindo espaço para reflexão e valorização da rica produção de base artesanal e vernacular, tanto no Brasil como na América Latina e África. Como diretora do Museu da Casa Brasileira, levou para São Paulo em 2004 a exposição Design Popular da Bahia para aquele nobre espaço da Avenida Faria Lima, na época representando uma corajosa ruptura com a linha curatorial do museu até então. Abriu espaço para a rica e engenhosa produção vernacular daqueles que criam objetos para suas necessidades e soluções de sobrevivência, reciclando materiais e inventando tipografias próprias para suas necessidades de comunicação. Em 2010, coordena a proposta conceitual e curatorial do Pavilhão das Culturas Brasileiras, realizando uma exposição e uma publicação onde apresenta a importante proposta para um espaço que congregue e valorize as produções de arte do povo brasileiro. Em 2013, fortalece a proposta com a exposição Design da Periferia no mesmo espaço. Em toda a sua trajetória, a valorização da cultura popular e a reflexão do que esta representa como força motriz de nossa sociedade está sempre presente no trabalho e na reflexão e nas exposições que a Adélia realiza. Parabenizo você, Adélia, por tudo que você representa para nós, que amamos e pesquisamos a cultura brasileira e latino-americana, assim como a Unesp, por essa linda e merecida homenagem. Parabéns!